Olá, alunos da Univesp, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Pesquisa Operacional 2. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo e vou ser o professor de vocês nesta disciplina. Eu tenho o prazer aqui, a quem eu agradeço à Univesp, de ter me dado essa oportunidade, e ao longo da nossa caminhada eu vou procurar colocar ao longo da disciplina toda a minha experiência, minha bagagem, ao auxílio de vocês. Então a ideia é que eu tive uma formação em matemática aplicada, tive uma formação em engenharia elétrica, mestrado e doutorado, e trabalho atualmente dentro da área de pesquisa operacional da engenharia de produção. E tive também a felicidade de, ao longo desse caminho, encontrar uma série de desafios, de projetos, que eu vou transpor toda essa experiência dentro do contexto dos problemas que eu vou abordar nesta disciplina com vocês. Então, muitos dos problemas que a gente vai falar, eu de fato vivenciei, procurei auxiliar, procurei resolver e estruturar de maneira matemática, de maneira computacional e conciliando sempre a visão do problema, a visão de engenharia, tá certo? Muito bem. E aí, pessoal, só para me apresentar, para que todos possam me ver, eu sou homem, estou vestindo um blazer preto, estou de camisa nesta aula azul e estou de sapato também, tá? Então, feita essa nossa primeira apresentação, eu vou começar a nossa aula, pessoal, falando um pouquinho sobre as habilidades e ferramentas que a gente vai utilizar ao longo desta disciplina e que serão muito importantes para o seu aprendizado, para o seu melhor aprendizado. Então, veja o seguinte, a primeira coisa importante é que dentro das nossas habilidades que a gente vai ter a questão de dados reais, tá? Então a gente sempre vai vincular os problemas que a gente aborda a problemas reais e, dentro do possível, colocar isso numa perspectiva de operações, de efetivamente problemas que foram resolvidos, que eu resolvi ao longo da minha carreira, tá? Outra coisa importante é que a maioria dos problemas que a gente tem que lidar hoje em dia tem muitos dados e é necessário a gente desenvolver ou utilizar o pensamento computacional, tá? Que a gente vai detalhar mais para frente. E também, modelos matemáticos são importantes para a gente ter uma descrição sucinta, detalhada e precisa dos problemas que a gente precisa resolver, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que a gente tem o contexto. O contexto é muito importante para saber como usar as ferramentas, de que jeito usar as ferramentas, e a gente vai colocar sempre as problemáticas nos contextos de indústria 4.0, processos industriais que estão sofrendo transformações digitais devido à informatização, tá? Então, esse é o nosso contexto e de muitos problemas que a gente vai abordar ao longo da disciplina. E aí, pessoal, eu queria também mencionar para vocês o que vem a ser a indústria 4.0. Claro que existem muitos vídeos interessantes, materiais, eu vou falar aqui brevemente, tá? Então, só para mencionar, a indústria 4.0 é uma terminologia que surgiu ali em mais ou menos 2010, tá? Só que o que ela indica? Ela indica que a indústria sofreu uma evolução. Ela começa lá, indústria 1.0, na questão de produção mecânica, equipamento alimentado a vapor e água. E aí, quando teve um segundo passo, uma segunda consolidação de uso de produção em massa, linhas de montagem, energia elétrica, a gente já fala que é uma indústria 2.0, tá? E também, saindo disso, indo para a questão da produção automatizada, que utiliza eletrônica, PL6, enfim, isso já seria mais ali na década de 70, e hoje a gente fala que a indústria que usa produção inteligente, IoT, nuvem, né? Big Data, ou seja, muitos dados, seria a indústria 4.0, tá? E agora, inteligência artificial também entra dentro desse contexto, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais esse termo de indústria 4.0, brevemente, tá? Que vai ser importante, que vai dar a tônica dos nossos problemas mais para frente nessa disciplina, tá? Outra coisa importante que eu recomendo muito, tá? Inclusive o link aqui, é uma reportagem muito boa, excelente, por sinal, da TV Cultura, sobre como é que essas transformações vão trazer impactos nas profissões, no mercado de trabalho. Recomendo aí, são 27 minutos, um investimento aí para você saber o que está acontecendo. Assistam esse vídeo, pausem o meu, vai lá no vídeo se achar interessante, é bem bacana essa questão das transformações que a gente está vivenciando e o impacto correspondente na sociedade, tá? E aí, pessoal, eu queria mencionar aqui rapidamente alguns pilares da indústria 4.0,
tá? Então a gente tem ali, por exemplo, como já foi mencionado, Big Data e Analytics. Então hoje a gente tem equipamentos e a todo momento a gente está tendo dados, informações, seja de rede social, seja de mensagens que a gente troca, enfim, toda hora você tem dados, informações, e aí entra essa questão, com esse volume de dados, como é que a gente lida com essa questão, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. A gente tem a questão da nuvem. Então o que vem a ser a nuvem? É um computador, é um servidor que armazena dados, e muitos dos dados que você tem no seu celular não estão no seu celular. Na verdade, estão no servidor, por exemplo, de Google, de Facebook. Então, esse dado está na nuvem, né? Cibersegurança. Todo mundo que eventualmente tem acesso às redes sociais sabe que não pode compartilhar sua senha com outra pessoa, senão você vai ser hackeado. Então, esse já é um princípio bem básico de cibersegurança. Claro que a gente pode sofisticar mais isso. E, eventualmente, isso é muito importante para você, eventualmente, não ser hackeado. Enfim, vários problemas podem surgir se a gente não observar isso, tá? E também tem, por exemplo, robôs autônomos, realidade aumentada, integração de sistemas, simulação, tá? A gente vai falar um tópico que é mais caro para a gente, que é a questão, só para a gente ver algumas aplicações desses tópicos antes disso, que eu acho que é interessante, você fala, poxa, mas o que seria realidade aumentada, realidade virtual, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações no contexto industrial, de, por exemplo, aqui você pode ver, tem uma moça usando um óculos, e esse óculos superpõe a visão que ela tem com, por exemplo, a visão do armazém. E aí você fala, poxa, eu queria encontrar um determinado produto, onde é que está no meu armazém? Ao invés de você ficar com, imprimir um papel ou ir com um tablet, enfim, você põe um óculos e o óculos vai indicando para você onde está aquele produto que você precisa pegar para montar um pedido de um cliente, por exemplo, tá? Outra possibilidade interessante é o uso de veículos autônomos dentro do armazém para carregar materiais. Então, esses veículos autônomos são extremamente interessantes, só que eles precisam ter um mapa digital, um mapa virtual do ambiente para fazer um planejamento, para fazer o quê? Para traçar uma rota e saber qual é a melhor rota de um ponto A a um ponto B, tá? Então, isso só para mostrar para vocês alguns dos elementos que são importantes de indústria 4.0 aplicadas e que já estão sendo usadas, né? E aí, pessoal, o que é importante? Veja que isso não é só um sonho, não é só um devaneio, é um fato consumado. Você veja aqui, tem uma página muito interessante, de uma parceria da Siemens com a NVIDIA, tá? E essas parcerias da NVIDIA com a Siemens ou com a BMW são no sentido de produzir mais rápido, mais eficiente, de você ter um gêmeo digital. O que seria o gêmeo digital? Eu pego toda a fábrica, digitalizo, ponho num ambiente 3D virtual e faço uma série de simulações para ver como é que eu posso operar de maneira mais eficiente a fábrica ou centro de distribuição, enfim, o ambiente que você digitalizou e botou no mundo virtual, tá? E para poder fazer isso, né, para a gente conseguir chegar no que a gente chama de digital twins, ou seja, o gêmeo digital, né, que é um gêmeo, só que digital daquilo que existe, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, né? Você precisa também, dentro do possível, tem uma ferramenta que é chamada USD, né? Que é como se fosse o HTML para descrever, só que ao invés de descrever páginas, para descrever ambientes 3D, que a NVIDIA está desenvolvendo, e também é importante dentro desse USD conhecer Python, para poder fazer a integração das várias ferramentas e poder construir esses ambientes, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria mencionar para vocês, que eu acabei de colocar, né? Falei de simulação, que é uma das pequenas áreas dentro da indústria 4.0, tá? O que a gente consegue construir com simulação, né? Eu consigo descrever um ambiente, tá? Por exemplo, aqui no caso dessa figura, eu tenho um ambiente fabril, que eu tenho máquinas, eu estou mostrando como é que os produtos fluem através das máquinas, tá? A simulação me permite essa descrição, e aí eu posso responder uma série de perguntas. Por exemplo, eu poderia responder a pergunta de onde está o gargalo, né? Isso é uma pergunta que vocês vão conseguir responder de maneira mais precisa nessa disciplina e também na disciplina de modelagem e simulação, né? Qual é o tamanho do lote? Né? Então, na disciplina de planejamento e controle de produção 1 e 2, isso é uma pergunta que vai ser respondida e você poderia colocar
essa resposta na simulação e ver o que acontece, né? Você poderia também pensar, tá, eu vou colocar essa planta onde? Como é que essa planta vai distribuir seus produtos para os seus armazéns, para os clientes? Eu poderia também simular isso. Isso responderia uma pergunta da disciplina de logística. Então veja que o arcabouço de ideias que a gente vai apresentar nessa disciplina conecta com outras disciplinas do seu curso. Tá? E aí, uma coisa interessante, pessoal, um conceito interessante da disciplina de Pesquisa Operacional 2 é que, basicamente, a gente vai poder fazer uma coisa que está lá dentro das 9 pilares da indústria 4.0, que é a integração de sistemas. Então, o que a disciplina de Pesquisa Operacional 2 vai fornecer para você ao assistir às aulas? Você vai conseguir construir e fazer a leitura de um arcabouço matemático, né, para a orquestração otimizada de sistemas. Então veja que não adianta nada eu ter vários robôs se eles não operam de maneira eficiente, de maneira orquestrada, de maneira otimizada. Né? Ah, eu comprei um monte de robôs, e daí? O que você vai fazer com isso? De que jeito você vai operar eles? E isso é uma das coisas que essa disciplina vai te ajudar a conciliar, a coordenar. Tá? Outra coisa importante e interessante, pessoal, é essa reportagem que fala o seguinte: quem fala português enxerga cores diferente de quem fala inglês. Diz estudo. Aí tem a reportagem aqui, tá? E o mais interessante é que se, por exemplo, eu falar uma linguagem de programação, eu começo a pensar diferente. Lembra lá do pensamento computacional? Eu começo a estruturar de maneira organizada a como resolver os problemas que eu tenho dentro da dinâmica, das várias dinâmicas, incluindo aí a dinâmica de indústria 4.0. Tá? E mais do que isso, imagina que você fala Python, que é uma linguagem de programação, ou que você fala, por exemplo, também essa linguagem matemática, a linguagem que descreve em pouquíssimos símbolos algo que ocuparia 10, 20, 30, 40 páginas. Então, a linguagem matemática é uma poderosa forma de sintetizar, às vezes, coisas que são muito complexas, muito longas, que, enfim, você consegue em uma página descrever algo com uma complexidade tremenda. Tá? A ideia que a gente vai aprender ao longo desse curso é fazer a leitura e construir, você ser capaz de escrever os seus modelos, você ser capaz de construir nessa linguagem os seus modelos. Tá? E aí, isso aqui, pessoal, tem tudo a ver com esse livro muito bacana, muito interessante do Yuval Noah Harari, que ele fala sobre a grande revolução algorítmica do século XXI. Tá? Então, a ideia que está contida nesse livro aqui é que se você usa Google, se você usa Facebook, você já está usando algoritmos. Se você está usando seu celular usa algoritmos. Por que não você também construir os seus algoritmos? E é isso que a gente vai propor ao longo desse curso para resolver os problemas que vão ser descritos através da formulação e símbolos matemáticos. Tá? E a ideia é que a gente, sabendo construir algoritmos, sabendo resolver problemas, a gente fique empoderado por esses algoritmos e essa forma de pensar. Tá? E aí, pessoal, eu queria também colocar, estou falando de algoritmos, para lá, para cá, enfim, tudo isso tem relação com a questão do pensamento computacional. Tem esse outro livro muito bacana também, que é o Pensamento Computacional Aplicado em Python, né? Então você usa essa questão de resolver problemas. Como que resolve problemas? Usando a linguagem de programação Python, que é uma linguagem que a gente vai usar nesse curso também, tá? E com isso você vai desenvolvendo a sua capacidade de colocar em poucos passos como resolver um determinado problema, colocando passo a passo. E a gente vai fazer isso usando exemplos práticos, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, tem duas telas, pessoal. Uma das telas mostra como é que seria um ambiente onde eu posso inserir código Python, da linguagem de programação Python, e outra tela é um outro software que a gente pode ir colocando elementos. Eu posso colocar elementos 3D, que é o software Flexim, eu posso colocar máquinas, eu posso colocar colaboradores, eu posso colocar filas, eu posso colocar estantes e depois eu posso ir conectando e depois os produtos podem fluir ao longo desse ambiente que eu construí, esse ambiente virtual, né? Que eventualmente pode ser um gêmeo digital de algo que de fato existe. Tá? E aí, pessoal, tudo isso foi pensado, não foi de forma aleatória. A gente tem construído de forma consistente, graças a Deus, aí desde 2017, que a gente tem gravado vídeos para a Univesp,
teve experiências aí com universidades do exterior, enfim. Tudo isso foi consolidado para criar uma metodologia, tá? E essa metodologia, inclusive, foi apresentada no congresso esse ano na Unicamp, sobre metodologias de ensino que usam a questão de programação, modelos matemáticos, software, simulação, enfim, tudo isso que a gente já mencionou até aqui, tá? E eu acho que é importante vocês entenderem, pessoal, que o nosso amparo de sugiro para vocês realizarem as práticas que a gente está colocando em todas as aulas, inclusive essa daqui a pouquinho vai ter uma prática bem interessante que eu vou propor para vocês. Por quê? Vejam que pela pirâmide de William Glasser, se você lê, escuta, vê, você vai ficar num ponto de aprendizagem que não é muito eficiente, mas é necessário para que você possa absorver conteúdos ou praticar, ou ensinar, ou discutir, ou conversar. Como é que você vai conversar ou discutir sobre algo que você não leu, que você não viu? Não tem como. Então, a gente sugere aqui uma série de materiais para você começar pelo início, pelo topo da pirâmide, mas se você quiser ter uma aprendizagem mais sólida, é importante você fazer todas as práticas que estão sugeridas nas aulas. E, se possível, ensinar os outros. Inclusive, aqui eu ponho a possibilidade de fazer vídeos, né? Eu fiz desse jeito, fiz daquele jeito, enfim. Existem várias formas de resolver problemas, tá? E eu acho que é importante, pessoal, já que eu falei de práticas, é importante a gente começar com uma prática. Então, eu estou mostrando nesse slide aqui, passo a passo, como é que você pode abrir um ambiente livre, gratuito, para fazer um programa, por exemplo, em Python, né? Na linguagem de programação Python. Se você for no Google, digitar Google Colab, ou colar o endereço que está colocado aí no slide, vai aparecer uma tela. Nessa tela vai ter a opção lá no canto inferior direito, novo notebook. Clicando nessa opção, vai aparecer um arquivo que vai ficar hospedado na nuvem, no Google Drive. E aí, esse arquivo, você pode renomear, né? Você pode mudar o nome desse arquivo. Ele tem extensão IPYNB, né? E ele pode, e é interessante, pode ser acessado de qualquer lugar. E você pode fazer várias coisas interessantes que eu já vou mostrar com esse arquivo, tá? Então tem uma bolinha ali, como se parecesse uma bolinha com um triângulo dentro, que é um play, né, de música, de dar play na música. Só que ao invés de tocar música, você pode escrever comandos. Nesse passo 2 aqui, eu estou colocando, por exemplo, eu tenho uma variável mensagem que recebe, entre aspas simples, uma mensagem olá mundo, com exclamação, e depois eu tenho um comando Python, que é print, que em inglês se chama imprimir, porque toda a linguagem de programação usa a língua inglesa, então print, abre parênteses, mensagem, eu vou imprimir o conteúdo da variável mensagem, e aí vai aparecer a mensagem olá mundo. Eu sei que não é um programa complexo, mas é para a gente ter uma primeira prática, lembra lá que a prática é importante para você ter um aprendizado mais eficiente? E aí a gente está usando isso. E aí, depois disso, você manda executar, vai ver o resultado e vai imprimir olá mundo. Mas é muito simples, é muito tranquilo, que bom. Mas eu queria mostrar uma coisa mais interessante ainda desse ambiente, que com poucos segundos você já pode começar a produzir os seus programas em Python e pode compartilhar com outras pessoas. Veja aqui que quando você vai no canto superior direito do notebook, do arquivo, tem lá a opção de compartilhar. E ao clicar nessa opção, você vai aparecer restrito, inicialmente por default. Lembra da cibersegurança? Então, se você não quiser compartilhar, sempre está restrito. E agora você pode vir aqui e falar, qualquer pessoa com link pode compartilhar. E você pode mandar pelo Zap, pode mandar pelo Facebook, enfim. Fica muito fácil de você construir ideias e compartilhar com outras pessoas. E aí, ao compartilhar esse link, né, você pode, então, trocar experiências, fazer discussões. Indo lá na pirâmide de William Glasser, você vai ter uma maior eficiência de aprendizagem, tá? E mais do que isso, mas suponha que tem alguma coisa que alguém compartilhou comigo e que eu não sei, não tenho ideia, está muito complicado, muito difícil. Então, o que você pode fazer? Tem aí 2 links, pessoal, de sites que você pode instalar junto com o Google Colab, o ChatGPT. Isso mesmo, a ferramenta de inteligência artificial que você pode usar para explicar códigos de programação. Nossa, que interessante, você pode pedir para ela gerar também. Olha, não aqui, na verdade, esses links só servem para você explicar, tá? Para poder explicar código, mas você eventualmente poderia pedir para ela gerar códigos.
E aí, como eu falei que a prática é importante, eu estou colocando os links de alguns Google Colabs que estão aqui, tá, pessoal? Que vão gerar gráficos de programação linear, regiões factíveis, enfim. Sugiro vocês explorarem, tá? Para a próxima aula, pessoal, nós vamos então pegar essas coisas, todos esses componentes que eu mencionei para vocês e vamos colocar dentro do ambiente de simulação. A gente vai começar a explorar um contexto industrial usando a ferramenta de construção de mundos 3D. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Tchau!